Olá minhas pessoas favoritas, aqui é o Ribeneto para mais um vídeo do canal Book Crushes e hoje eu trago para vocês mais um vlog totalmente recheado e deixa eu dizer para vocês, as duas últimas semanas simplesmente renderam. Muito que bem, antes de começarmos esse vlog de verdade, eu gostaria de dizer que sim, eu vou ter um trabalho danado para editar esse vídeo, porque basicamente ele é a junção dos dois últimos finais de semana, com as leituras, com coisas que chegaram por aqui, tiveram leituras que eu precisei me expressar corretamente sobre o que eu não sabia o que estava sentindo com relação a ela. Mas enfim, tá um vlog super divertido, apesar de ter começado no calor e finalizado quando a frente fria finalmente chegou por aqui. Mas é isso, vou parar de blá blá blá, não quero me estender muito. Se você já é inscrito aqui no canal, deixa o seu gostei no início do vídeo. Vocês deixando o curtir de vocês no começo, os algoritmos do YouTube compartilham o conteúdo do canal do Crush para muito mais pessoas. E como diz o ditado, em terra de algoritmo quem tem like é rei. Tem link de compra aqui embaixo na caixa de informações. Vocês comprando através dos links, eu recebo uma pequena comissão e vocês não estão pagando nada além por isso. Além de estar ajudando a esse pequeno canal literário no YouTube, essa plataforma gigantesca da qual a gente faz parte. Enfim, espero que vocês se divirtam com esse vlog, tem muita coisa mesmo, acreditem em mim, e vamos lá! Não, gente, deixa eu mostrar para vocês esse prato que eu preparei para mim. Eu tô me sentindo muito orgulhoso com os meus dotes culinários nos últimos tempos, sendo bem sincero. E como eu não ia ter ninguém para compartilhar, né, eu tô sozinho em casa, eu achei, eu vou fazer uma entrada pro vlog mostrando esse prato com essas batatas assadas e a linguiça assada também, porque, sério gente, eu já tô pronto pra ir pro Masterchef e ser humilhado na primeira participação. Já deixei um pouco preparado pro meu jantar, como vocês podem ver. Ai gente, mas eu tô muito orgulhoso. Sério, os meus dotes culinários nos últimos tempos têm melhorado bastante. Muito que bem, aqui estamos nós. Eu terminei de almoçar, obviamente. Estava bastante gostoso. Palmas pra mim. Deixa eu falar com vocês, antes de começar essa entrada do vlog, que... Meu Nossa do céu, não tem uma nuvem no céu. Eu estou derretendo aqui, então eu vou falar bem rápido, porque eu quero ligar o ventilador. Porque não dá pra ficar com o ventilador desligado, então vai ser uma entrada bem rapidinha. Eu vim aqui dizer que a primeira leitura que eu vou realizar nesse vlog, com toda certeza, vai ser o Se a Casa 8 Falasse, do Vitor Martins, lançado pela editora Globo Out. Vitor Martins, autor de 1 Milhão de Finais Felizes e 15 Dias, dos livros que se tornaram favoritos pra mim. E eu tô com muita expectativa com relação a essa história, que vai ser narrada pela Casa 8. E como eu falei pra vocês no último vlog, né, que eu compartilhei aqui no canal, eu vi Encanto, eu me apaixonei por Encanto, então pelo clima de Encanto, da Casa Mágica, etc e tal, eu achei propício ir ler o Se a Casa 8 Falasse, justamente por ser essa casa que vai contar a história dos três protagonistas, que são de épocas diferentes, se não me engano, nessa cidade fictícia chamada Lagoa Pequena. Mas enfim, estou empolgado para fazer essa leitura do Vitor Martins, o Se a Casa 8 Falasse. Vamos acompanhar no decorrer desse vlog. Estou com expectativas altas? Estou, mas até o momento o Vitor nunca me decepcionou não, né? Então acho que com a Casa 8 vai funcionar comigo de novo. Cruzando os dedos aqui. Estamos chegando no final do dia, né? E assim, eu vim todo empolgado contar pra vocês que ia começar, que Se a Casa 8 Falasse, etc e tal, porque lembrava Encanto. Só que assim, o calor não me permite ler. Fez muito calor hoje, sério, vocês não têm noção. Eu só tô vindo fazer essa atualização agora porque só agora eu consegui desligar o ventilador para poder ligar a câmera e não ficar um ruído de fundo que atrapalhasse essa entrada do vlog. Mas enfim, não li ainda o Se a Casa 8 Falasse. Eu sempre compartilho aqui com vocês que assim, a temperatura afeta muito o meu ritmo de leitura. Quando faz muito calor, como está fazendo nos últimos tempos aqui no Rio de Janeiro, a minha vontade de ler fica zero, porque eu faço as outras coisas na obrigação, meu humor vai pro saco, e foi exatamente isso que aconteceu hoje. Por mais que eu esteja super ansioso para ler o livro do Vitor, o calor não deixa. Mas enfim, né, apesar de eu não ter lido nada, eu acabei vendo um filme que foi o Pânico, o 5º volume da série, que eu sou muito fã da série Pânico. Eu cresci assistindo aos 3 primeiros.
O quarto, que lançou há uns 10 anos atrás, é um dos meus favoritos. Então, assim, a minha expectativa estava bastante alta com relação a esse filme, sem sombra de dúvidas. E o que eu posso dizer com relação aos meus sentimentos desse filme é que, ao mesmo tempo que eu gostei muito, eu vi pontos que eles poderiam melhorar, sabe? Não vou entrar em muitos detalhes com relação à história, porque eu acho que eu posso acabar contando algum spoiler. O que a gente precisa saber é que o foco principal não vai ser a Sidney, o Dewey e a Gale, né, que são os protagonistas dos 4 primeiros volumes. A história em si vai girar em torno dessa menina que, na verdade, é a filha do primeiro assassino. Até que surge esse novo assassino que parece que está atrás dela e dos amigos dela. Então, basicamente, essa é a sinopse bem resumida desse quinto filme. E assim, eu gostei muito da motivação do Ghostface. Ela se assemelha à motivação do quarto, não por ser igual, mas por ser uma desconstrução do modo de agir do psicopata, do Ghostface, do assassino, e trazer mais pra atualidade. Eu gostei da personagem protagonista, apesar de eu achar que quando a Sidney entra na história ela fica um pouquinho ofuscada, não pela atriz, mas parece que o roteiro ofusca um pouco a personagem porque a Sidney entrou na história. A forma como a Gale e o Dewey entram na história, pra mim, foi muito fluida. Eu gostei bastante. Meu único porém realmente foi com relação à forma como a Sidney entrou na história, porque ela é a Sidney fucking Prescott, sabe? Uma das Final Girls mais importantes dos filmes slash. E apesar de existir uma certa reverência com relação ao personagem, parece que eles não sabiam muito o que fazer com a personagem nesse filme, sabe? Eu entendo todo o comportamento cansado da Sidney nesse filme. Ela já tá se... Ponte que partiu, mais uma vez, outra pessoa mascarada pra infernizar minha vida. Só que, de todos os personagens que aparecem em Pânico 5, ela, de fato, era a última que poderia se envolver nessa história em específico. Ela não precisaria se envolver, essa é a questão, sabe? Só que ela acaba se envolvendo por um determinado acontecimento ali do meio da história e... Enfim, parece que o filme, a direção, o roteiro não soube lidar com duas Final Girls no mesmo ambiente, sabe? A Final Girl original e a nova Final Girl. Foi mais o que eu senti realmente com o clímax do filme. Porque eu tava gostando bastante da condução dele, só que aí chega no clímax, que aí nós temos a Sidney lidando com a protagonista e o assassino em si. Mas enfim, assim, eu não achei ruim. Não achei ruim, de verdade. Com certeza melhor que o 3, porque o 3 é uma baboseira, né? A gente finge que aquilo dali foi um surto coletivo. Outra coisa interessante, o Ghostface desse filme, ele é muito mais violento, sabe? Muito mais violento do que todos os outros. Porém, esse Ghostface, ele sofre de um mal que eu senti, assim, logo na primeira aparição dele. Ele não sabe brincar com as suas vítimas. O Wes Craven, o diretor original dos 4 primeiros filmes, ele tinha uma ótima sacada para criar perseguições, para fazer o espectador sentir na pele o que aquele personagem estava sentindo, sabe? O desespero de fugir e não saber se vai conseguir sobreviver ou não. E o Ghostface brincando com a vítima meio como um gato e rato, sabe? E esse Ghostface, ele é muito mais direto. Ele ataca logo e ele já mata logo as vítimas deles e não cria tanta aquela tensão de perseguição que tinha nos outros, e pra mim isso fez falta. Mas enfim, gostei. Eu deixaria ele em terceiro lugar na série, junto com o segundo filme. Pra mim, os 2 melhores é o primeiro, o original, e o quarto. O terceiro, como eu disse pra vocês, a gente finge que era uma brincadeira. Eu espero de verdade que a franquia continue. Eu espero de verdade que tenha um 6º volume. E que eles saibam lidar com a Sidney e com a nova Final Girl ao mesmo tempo, sabe? Eu acho que pra mim o maior problema nesse filme foi esse. Eles não souberam lidar com a Sidney, com o protagonismo da Sidney, que é inerente à personagem. Ela é a Sidney fucking Prescott, e com a nova Final Girl. Bom dia, pessoas. Como é que vocês estão? Aceitam um café da manhã? Porque são 6h15 da manhã nesse exato momento. Hoje é sábado. Ontem eu não fiz atualização aqui pro vlog, porque tava muito quente. E eu tinha muita coisa pra fazer. Inclusive, eu fiz um outro freela pra capa de romance.
que eu consegui esse freela por conta da capa que eu mostrei aqui pra vocês na semana passada, no vlog passado no caso, e ela já viu, já foi aprovada e tal. Quando ela publicar e compartilhar, eu venho aqui no vlog e compartilho com vocês como é que ficou a capa, é uma manipulação. Eu meio que construí um quebra-cabeça com a imagem, que está bem legal. E enfim, eu tive outras obrigações também de vida adulta ontem, porque o feriado só foi quinta. Mas enfim, hoje eu acordei bem cedo porque faltou luz de madrugada. E como tá muito quente, quando o ventilador desligou, eu acordei na hora. E eu acho que faltou luz por 1 hora, mais ou menos. E eu não conseguia dormir. E quando a luz voltou, já era umas 4 e pouca da manhã. E eu falei, quer saber, eu vou continuar acordado. Continuei acordado. E eu acabei começando uma leitura no meu Kindle. Eu já vou falar sobre ela com vocês. A leitura que eu comecei no Kindle foi o Bridal Boot Camp, da Meg Cabot, o conto 0.5 da série Little Bridge Island, que é a série que vai ter o primeiro volume lançado esse ano, no próximo mês, pela Editora Record. Como a Editora Record geralmente não publica livros meios, eu decidi pegar o e-book, né, de Bridal Boot Camp, que são com outros personagens, mas se passam nessa mesma ambientação, nessa mesma ilha, e são só 60 páginas. Então assim, eu já li o primeiro capítulo, faltam acho que mais 3 capítulos, se eu não me engano. Tá bem gostosinho, mas eu ainda não vou entrar muito na história porque a gente ainda está conhecendo os personagens, o que está acontecendo com eles. Mas basicamente vai ser um romance entre um socorrista e essa instrutora de yoga barra ginástica que tem uma academia ali nessa ilha. Eu ainda estou conhecendo esses personagens, mas está bem gostosinho de ler, pelo menos enquanto estava lendo de madrugada. Assim, foi uma leitura super fluida. Afinal é Meg Cabot, mas enfim, vamos ver para onde ela vai nos levar com esse conto, que é uma história anterior a Os 100 Julgamentos, que vai ser lançado aqui no Brasil. Basicamente, essa é a entrada que eu queria fazer agora, né? E assim que eu terminar o Bridal Boot Camp, eu venho aqui conversar com vocês sobre esse conto da Meg Cabot, ok? Muito bem, eu acabei a minha leitura de Bridal Boot Camp, da Meg Cabot, que é o conto 0.5 da série Little Bridge Island. Enfim, aqui nós vamos ter, como eu falei pra vocês, esse casal, que na verdade ainda não é um casal, né? Tanto o Mark quanto a Rob, eles acabam se encontrando por um acaso, entre aspas. O Mark ele vai até a academia da Rob porque ele meio que teve uma crise no trabalho. Ele é um policial socorrista e o chefe dele acha que ele precisa se acalmar. Então é por isso que ele vai até a academia da Rob. A Rob ela é professora de yoga e também do Bridal Boot Camp, que é meio que um spa que existe, que ela faz ali durante um determinado momento do ano, voltado para pessoas que estão se casando. O Mark vai até a aula dela achando que seria aula de yoga, só que são dias diferentes, e ele acaba chegando, né, na Bridal Boot Camp, onde ela ensina respiração, desmistificar a alimentação. Então, já que ele estava ali, mesmo no dia errado, ele participa, né, de uma Bridal Boot Camp, de uma dessas aulas. E ele percebe que é mais difícil do que ele esperava, mesmo ele sendo um cara todo saradão que faz academia, etc e tal. Quando ele chega nessa aula, obviamente existe uma fagulha entre ele e a Rob, porque ele é bonitão, ela é bonitona, etc e tal. Só que a Rob tem um problema, ela acabou de sair de um relacionamento em que tudo deu errado. Não apenas isso, não apenas esse relacionamento onde o ex dela levou o dinheiro dela, mas também ela vem de uma família de pais que eram problemáticos com relação a cuidado, etc e tal. Então ela não acredita muito em relacionamentos e ela tá fechada pro amor. E quando ela vê essa fagulha acontecendo entre ela e o Mark, ela meio que pensa em fugir. E basicamente esse é o ponto de partida de Bridal Boot Camp. E havendo essa química entre eles e a Rob meio que tentando fugir dessa química porque ela já sofreu bastante durante a vida e ela não acredita no amor de verdade. Enfim, é uma história bem rapidinha, só 4 capítulos. O inglês da Meg é algo super tranquilo de se ler. Foi uma leitura muito rápida, muito gostosinha. É um conto bem simples. Basicamente vai ser até a essa sinopse mesmo e apresentar a gente para essa Little Bridge
Island, que é o cenário onde vai se passar essa série dela. Eu acho que preciso deixar assim bem marcado que essa é uma história voltada para o público adulto, então tem cenas para maiores. Eu ficaria mais chocado com essas cenas descritas aqui se eu não tivesse lido no mês passado o Ela Foi Até o Fim, que até então foi o meu primeiro contato uma cena de sexo de verdade da Meg Cabot, com descrição e etc, sabe? Mas aí, como eu já tinha passado por Ela Foi Até o Fim, quando aconteceu aqui, eu não me surpreendia tanto assim. Mas, sem sombra de dúvidas, Bride Camp é uma história muito mais simpática do que Ela Foi Até o Fim, com toda certeza. Eu dei 4 estrelas, é um conto que cumpre a sua proposta, mas enfim, curtir é ótima para uma temperatura alta como está nos últimos dias, então gostei de verdade de fazer essa leitura do conto Bridal Camp, da Meg Cabot. Agora vamos, né, para o lançamento da primeira história dessa série, que aqui no Brasil ficou como Sem Julgamentos. Eu tava falando sem argumentos, mas na verdade o nome ficou Sem Julgamentos. Enfim. Gente, vocês se lembram que no vídeo passado eu falei para vocês que eu tinha começado a usar esse caderno aqui para o meu bullet journal de 2022, etc e tal? Então, eu realmente estou usando, como vocês podem ver. Só que aí eu fiquei com saudade de fazer a minha contagem de leituras através da estante. E, como sobraram 2 páginas no meu caderno antigo, o que eu fiz? Exatamente. Eu vim aqui e fiz essas 2 páginas e meia, né? Com o desenho de uma estante para ir fazendo a contagem de leituras, né, do decorrer do ano de 2022, como vocês podem ver aqui. E na última página, né, que tinha sobrado do caderno, eu meio que fiz um controle para saber se eu li ou não todos os meus livros da Black Friday do ano passado. E como vocês podem ver, eu já li alguns, né? Já estou avançando bastante, pelo menos nessa meta. Então, basicamente, eu aproveitei essas últimas páginas para completar o meu bullet journal num ato de inspiração. Mas não foi só sobre isso que eu vim aqui conversar com vocês, não. Deixa eu puxar o meu Kindle para cá, porque, como vocês podem ver, eu trapacei de novo. Eu peguei para ler O Príncipe Cativo, O Escravo, o primeiro volume da trilogia da C.S. Pacat, lançado por aqui pela editora VIR. E o que eu posso dizer para vocês no momento sobre essa história? Assim, ela não tem nada a ver com Fancy. Eu acho que a primeira coisa que eu preciso falar para vocês, assim, é que Fancy e elas são histórias completamente diferentes. Fancy, ela tem uma pegada mais jovem adulta, tem uma pegada muito mais leve. Esse livro aqui é um livro adulto, sendo bem sincero. Eu já tô na metade dele. E mais tarde eu espero terminar a história e vir aqui conversar com vocês. Mas assim, é uma leitura fluida, mas ainda assim é uma leitura que tá mexendo bastante comigo, sabe? Tanto que eu ainda não sei o que eu tô sentindo com relação a esse livro. Nem se é positivo, nem se é negativo, sabe? Mas enfim, ele tem uma sociedade muito própria, por assim dizer, né? Já que ele vai ser muito pautado por essa disputa política entre esses 2 países. Um país que você percebe que é muito inspirado na cultura greco-romana e outro país que é mais inspirado na nobreza europeia, por assim dizer. Os 2, eles têm uma aceitação muito ampla da não heterossexualidade, mas enfim, quando eu terminar eu vou conversar melhor com vocês. Sendo bem sincero. E, enfim, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês nessa entrada de hoje. Pessoas, aqui estamos nós, no final de domingo, pois eu terminei, obviamente, O Príncipe Cativo, O Escravo, o primeiro volume da trilogia da C.S. Pacat. E o que eu posso explicar para vocês sobre o que eu estou sentindo no momento sobre essa leitura é que eu definitivamente não sei o que eu estou sentindo no momento sobre essa leitura. Ao mesmo tempo que foi uma leitura fluida, eu peguei um dia e terminei no outro. Ele tem personagens muito marcantes, ele tem uma estruturação de mundo muito interessante, mas ainda assim tem pontos nessa história que eu penso, caramba, porque ele é um livro adulto, como eu falei para vocês na outra entrada.
Não vá ler esse livro aqui esperando um jovem adulto como Fancy, porque você não vai encontrar. Esse é um livro adulto, ele tem cenas pesadas. Mas enfim, deixa eu voltar pro começo para explicar melhor o que eu tô sentindo. A gente vai conhecer um universo onde duas grandes nações são arqui-inimigas, que é a nação de Aikelos e a nação de Varys. Aikelos, como eu falei para vocês na outra entrada, ela é voltada toda para a sociedade greco-romana, ela é conhecida pela sua força, enquanto Varys, ela é uma sociedade que lembra bastante uma monarquia europeia, sabe? Enquanto o poder de Aikelos seria a força, o poder de Varys seria mais ou menos a inteligência, por assim dizer. Mas aqui a gente vai ter tudo pelo ponto de vista de um personagem que vem de Aikelos, que é o Damian. O Damian, ele é o príncipe de Aikelos, ele vai ser o próximo rei. Só que quando o pai dele morre, acontece que o irmão do Damiano faz um golpe de estado. Ele fala para toda a população que o Damiano morreu no mesmo dia que o pai e meio que vende o Damiano para o país de Vere como um escravo, só que ele não fala que o Damiano é um príncipe, ele fala que era um soldado, meio que dá o Damiano como uma espécie de bandeira branca de paz para a nação vizinha, para que ele seja o escravo pessoal do príncipe de Vere, que é o Lohan. Nesse universo aqui da C.S. Pacat, o escravo ele foi criado para ser um escravo sexual. O Damian, obviamente, ele não sabe nada sobre o que é ser escravo, ele era um militar. Como eu disse para vocês na outra entrada, esse universo aqui, ele é não heterossexual. Eu não gosto de falar que é um universo LGBTQIAP+, porque, querendo ou não, LGBTQIAP+, é um recorte social, é um recorte de vivências, e aqui, a forma como essas pessoas se relacionam, cada país tem a sua forma de encarar isso, mas em ambos é naturalizado, sabe? O relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. Principalmente através desses escravos pessoais. Então o Damian sabe que ele está sendo dado como um escravo sexual para o príncipe do país vizinho, do país inimigo deles. Ele sabe que se ele revelar sua própria identidade, ele está correndo perigo nesse país, porque ele matou em um combate o irmão do príncipe Loran. E o príncipe Loran, ele só sabe quem é o Damian por nome, nunca viu o rosto. Então, basicamente, esse é o ponto de partida. E eu ainda estou aqui me concatenando sobre os sentimentos que eu tive com relação a essa leitura. Eu fui mergulhado muito fácil nesse universo, porque a C.S. Pacat ela tem uma narrativa muito boa para te pegar e te contar essa história. A forma como ela constrói esse mundo, que não é um mundo fantástico, já que tudo que move a história é conspiração política, é o jogo pelo poder. Tem toda essa relação intrínseca ao sexo, porque... Enfim, alerta de gatilho. Esse livro vai conter abuso. A C.S. Pacat, desde o primeiro momento, fala que o que está acontecendo é um estupro, fala que o que está acontecendo ali é uma tortura, fala que a pessoa está fazendo aquilo com a outra pessoa como uma forma de demonstrar poder. Então, querendo ou não, não existe uma romantização desses assuntos no livro. Só que esses assuntos são tratados abertamente e explicitamente no decorrer do livro inteiro. Damian é jogado em situações do tipo o tempo inteiro. Querendo ou não, para uma pessoa que tem gatilho nisso, esse livro não é recomendado. Teve pelo menos 2 cenas desse livro aqui que eu tive que parar porque eu pensei, uou! E outra coisa que sabe, permeia minha mente é que, querendo ou não, mesmo que nesse livro não tenha ficado tão explícito, a gente sabe que a história está se desenvolvendo para o Damian se envolver amorosamente com o Lohan. E o Lohan, ele faz coisas horríveis no quesito de agressão física com relação ao Damian. E eu fico pensando, até que ponto eu vou passar pano para esse cara, sabe? Sei que dentro do recorte desse universo aqui, que não é o mesmo que o nosso universo, que é um universo com uma base social totalmente diferente do nosso, é algo possível. Mas ainda assim é algo que me incomoda. Mesmo que eu ache o Lohan um personagem extremamente interessante, sabe? Um personagem extremamente... Eu não posso dizer carismático, porque ele é meio que um filho da puta do começo ao fim. Mas é um personagem cheio de dualidade, cheio de sombras, sabe? O próprio Damian, né, que a gente vê as coisas pelos olhos do Damian, é um personagem muito interessante. Todos os outros personagens que vão surgindo no decorrer da história, sabe? Então, assim,
Foi uma leitura que eu me imergi muito fácil, que eu comprei os personagens, que eu fiquei interessado naquele universo, mas ainda assim existem coisas nele que me incomodam. É complicado. Eu vou ler o próximo volume? Vou ler. Mas ainda assim eu fico pensando, caramba, os dois estão se caminhando para ficar juntos. Enfim, terminei o Príncipe Cativo. Vou ler O Guerreiro, que é o segundo volume, porque no final desse livro acontece algo que a gente quer saber o que vai acontecer no próximo. Enfim, acesse pra cá, minha filha. Eu não esperava isso tudo não, minha. Minha cabeça ainda tá assim. Vamos ver o que nos aguarda nos próximos 2 volumes. Mas eu já li o primeiro volume, eu já li o primeiro livro da minha lista de 35 livros antes dos 35. Ok, quem achou que não ia ter um unboxing aqui nesse canal tão cedo? Acho que tem coisa pra mostrar. Hoje é sexta-feira, mas chegaram 3 livros pra mim. Eu vou abrir primeiro o que tá nessa sacola aqui. Se eu não me engano, são 2 livros que tem nesse aqui. Ok, vamos ver. Sim, são 2 livros que tem aqui. O primeiro deles foi o Reticências, da Solane Quioro, lançado pela editora Alt. Eu já li Reticências, eu li na versão independente dele. E a Solane acabou relançando agora, no ano passado, pela editora Globo Alt. Veio com brinde de pré-venda. Vou abrir aqui rapidinho. E desculpe o barulho, gente, eu não estava planejando fazer um unboxing hoje. Eu acho que tem alguns capítulos extras aqui que não tinham na novela original, quando foi publicada. Mas enfim, mais uma capa ilustrada por Limão, que eu tenho aqui em casa. De gramação bem típica da Globo Alt mesmo. As trocas de mensagens tem balões. A foto da Solane, por dentro ele é azul. E a entrada dele é assim, tá bem bonitinho. Como eu falei pra vocês, veio o brinde, que é um salva celular, se eu não me engano, que você coloca na capinha do celular para você segurar e não deixar cair. Tem as instruções aqui, depois eu abro e vejo. O outro livro do pacote foi O Chamado do Monstro, do Patrick Ness. Esse era um livro que eu tinha na minha lista de desejados, ó, há muito tempo mesmo. Ele foi relançado pela editora Novo Conceito quando saiu o filme, 7 minutos depois da meia-noite. Mas eu sempre quis ter essa edição aqui da editora Asca, que eu achava muito mais bonita, e é uma edição ilustrada, como vocês podem ver aqui. Enfim, vou abrir. Para ver junto com vocês como é a edição. Olha só, não é a capa dele, isso aqui é uma luva que tem por cima. Tem uma outra capa por dentro. Ah, era outra capa, realmente. Vem a luva, dizendo que tem um filme, né, os 7 minutos para a meia-noite. E por dentro vem a capa que eu conhecia, da edição da editora Ática, né, escrito pelo Patrick Ness, sobre a ideia da Sr. Godaldo. Se eu não me engano, esse livro era para ser da Sr. Godaldo, que acabou falecendo. Aí o Patrick Ness, que era amigo dela, resolveu escrever essa história como uma forma de homenagem. Gente, uma edição lindíssima, totalmente ilustrada. Vocês estão vendo? Depois que eu li o The Rest of Us, Just Live Here, eu quero ler tudo do Patrick Ness, então a minha vontade de ler esse livro tá nas alturas. Edição lindíssima, lindíssima. E eu acho essa capa melhor do que a capa da luva, né? Mas fazer o quê? Agora vamos passar para a caixa. Aqui, apesar da capa ser grande, só tem um livro. Mas o livro que eu consegui pegar foi o Instructions for Dancing, da Nicola Yoon, o novo livro da autora, que eu compartilhei com vocês aquele nosso vídeo de lançamentos, que eu estava muito interessado, que a editora Arquiro vai trazer aqui para o Brasil. Eu acabei aproveitando para comprar a edição em inglês, já que eu tenho os outros dois da autora em inglês também.
E, enfim, gente, tá lindo. Tá lindo. Essa capa... Eu acho que ele é o mais fino dos três. Posso estar enganado. Ele é com aquele soft touch. Definitivamente eu acho que ele é o mais fino. Deixa eu mostrar pra vocês a luva inteira dele. Ele segue o padrão mais ou menos dos outros, né? Ele só não é branco. O hardcover que acabou sendo branco. Aqui do lado escrito Instructions for Dance. Olha só que legal, tem um baixo relevo dos dançarinos da capa aqui. No centro. Nossa, que cor linda! Eu tô muito curioso para ver como a Nicola Young desenvolveu essa história, porque cada história ela desenvolve de uma maneira diferente. Quem já leu tudo, todas as coisas e O Sol Também é uma Estrela sabe. Mas enfim, chegaram, estão aqui e já vou colocar na estante, porque já tem lugar fixo para os três. Fim de semana chegou e, para minha felicidade, o tempo virou. Sério, eu já não tava aguentando mais aquele calor, eu tava me sentindo mal de verdade, isso tava me afetando diariamente e duplicava o meu cansaço. Então o tempo ter diminuído para pelo menos 28 graus já me deixou muito satisfeito. Não está perfeito, mas já me deixou satisfeito. Enfim, isso significa que eu vou pegar para ler, finalmente, o Se a Casa 8 Falasse, do Victor Martins, o terceiro livro que ele publicou. Eu estou com uma expectativa bastante alta, né, já que vai ser uma história narrada por essa própria casa em 3 gerações diferentes, e 2 dessas gerações estão bastante presentes, né, na minha memória afetiva, por assim dizer, que são os anos 2000 e os anos 2010. Então espero ser alcançado pelo fator nostalgia com esse livro aqui. Não é uma letra exatamente grande, na verdade é uma letra meio pequena, mas eu acho que a leitura dos livros do Victor são sempre muito fluidas, então espero começar e finalizar nesse final de semana. Vamos cruzar os dedos, porque eu quero finalizar esse vlog com a minha leitura de Se a Casa 8 Falasse. E gostando também de Se a Casa 8 Falasse, né? Mais importante. Enfim, voltamos para mais uma atualização com relação à leitura de Se a Casa 8 Falasse. E não, ainda não terminei, gente. Na verdade, eu comecei. Eu estou começando a segunda história que tem aqui no livro. Só que quando começa a segunda história, a casa ela vai se descrever. E tem uma curiosidade nessa descrição que eu fiquei assim. Enfim, deixa eu ler para vocês aqui rapidinho. Ela vai descrever o quintal da casa. A varanda era ampla, convidativa, com um piso feito de caquinhos vermelhos e amarelos. Que é exatamente como é a minha varanda. Eu vou mostrar para vocês para não acharem que eu tô mentindo. Estão vendo? É basicamente o quintal aqui de casa. Ou seja, eu moro em uma irmã, uma parente da casa 8 do Victor Martins. Quem iria imaginar, não é mesmo? Eu não imaginava. Enfim, era um detalhe bobo, era só uma curiosidade mesmo, mas quando eu li esse trecho do livro, eu fiquei, caramba, a minha casa é uma irmã arquitetônica da casa 8. Bem, pessoas, são 7 horas da noite e olha só o que chegou para mim nesse momento. Mais um pacote da Amazon. Então, obviamente, vamos fazer um unboxing rápido. Mais um unboxing nesse nosso vlog. Isso porque eu falei que ia me controlar, mas enfim. Mas esse livro aqui estava muito, muito, muito baratinho. Então... opa, não tinha como deixar lá. Eu tô falando de Mordida, da Meg Cabot, o segundo volume da duologia Insaciável. Sim, eu tomei coragem para comprar Mordida. Todo mundo fala que esse segundo livro não é tão bom quanto o primeiro, mas ele estava a R$10 na Amazon. Então, se é pra gente terminar essa série, vamos terminar essa série por R$10 mesmo. Enfim, o livro ele tem esse alto relevo aqui e também um hot stamp no nome da Meg. Ele é em soft touch. A diagramação dele é bem simplesinha, não tem nada demais. As letras são bem grandes. Enfim, gente, apenas R$10. É o segundo e último volume de uma duologia.
obviamente, eu tinha que trazer para casa, né, para finalizar mais uma série da Meg Cabot. É isso. É sobre isso. Enfim, nessa noite de sábado, eu preparei um lanche para mim. Essas batatas com molho maionese, um sanduíche com frango grelhado, até porque eu vou passar essa noite sozinho em casa. Enfim, vou fazer esse lanche, né? Algo bem simples mesmo. Vou tomar o suco de maracujá que eu preparei e vou deitar na minha cama para continuar a minha leitura de Se a Casa 8 Falasse, que eu tô muito empolgado. Mas vamos parar de blá blá blá, né? Vamos continuar. Muito que bem, eu passei da página 100 de Se a Casa 8 Falasse nesse sábado, então acho que eu posso falar com vocês um pouquinho sobre o que é essa história, sobre esses personagens e tal. Enfim, nós vamos conhecer 3 personagens em 3 épocas diferentes nesse livro aqui do Wilton Martins. Nós vamos conhecer a Ana, o Greg e o Beto. A Ana é dos anos 2000, acabou de acontecer o ano novo de 99 para os anos 2000, não teve o bug do milênio e a Ana acha que tá tendo uma vida super boa, ela tá namorando uma menina que é super divertida e tal, que ela conheceu na escola. Ela tá super apaixonada por essa menina, só que o pai acabou de jogar a bomba em cima dela de que eles vão se mudar da cidade de Lagoa Pequena para o Rio de Janeiro por conta de uma oportunidade de emprego que ele recebeu na área de informática. E, enfim, das 3 histórias até o momento, essa é a que ainda não me cativou tanto assim, porque ela é bem simples e eu sei mais ou menos o que pode acontecer no final. Então, assim, eu acho que o meu coração se fechou para essa história justamente porque eu sei que o destino dela não vai ser exatamente como a gente quer. A segunda história é do Greg, que vai se passar em 2010. Ele foi mandado para Casa 8, para Lagoa Pequena, pelos pais para morar junto com a tia temporariamente, já que os pais dele estão se separando. E tá sendo uma separação bem litigiosa, bem cheia de brigas. Ele é mandado para Casa 8 para viver com essa tia dele, que é extremamente excêntrica. E ela vai fazer ele cuidar da locadora que ela abriu na garagem da Casa 8. Uma locadora em 2010. É meio que uma piada dessa parte da história. E assim, até o momento, o Greg e essa parte é a minha história favorita da Casa 8. Ele me cativou já nas primeiras páginas. Tem todo um lance do rapaz que vai entregar comida para ele todo dia, enquanto a tia dele tá fora de casa, e meio que rola um crush com esse rapaz. Tem todas as referências de filmes por conta da locadora. É a parte mais divertida do livro para mim, sem sombra de dúvidas. Então, assim, eu tô muito, muito cativado pelo Greg e pelo núcleo dele. E por último, nós temos a parte do Beto, que vai se passar em 2020, assim que a pandemia explode no Brasil. E assim, o Beto, ele tava pronto para se mudar de Lagoa Pequena, pronto para ir para morar em São Paulo e viver a própria vida, ir atrás dos próprios sonhos, fazer mais ou menos o que a irmã dele fez, né, de sair da cidade pequena para ir para a cidade grande, ganhar o mundo, por assim dizer. Só que quando ele vai fazer isso, acontece o lockdown, então ele vai ficar preso dentro de casa, da Casa 8, e ele vai se sentir muito claustrofóbico, porque ele tá dando pausa em toda a sua vida por conta disso. Ele tem consciência de que tem coisas piores acontecendo pelo mundo, mas ele se sente muito frustrado porque ele tinha todo esse plano de vida e que não está acontecendo por conta da pandemia. Enfim, essa é a história que eu coloco ali no meio, no meu ranking de preferência, porque eu entendo todos os questionamentos do Beto. Eu realmente entendo. Então a minha ordem de preferência é Greg em primeiro lugar, o Beto em segundo, ele fica ali no meio, e a Ana em terceiro, mas a Ana fica em terceiro principalmente porque eu sei que essa história não vai terminar de um jeito feliz, a de 2000. Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer no futuro, né? Vamos lá, vamos ver o veredito no final, quando eu chegar no final de Casa 8. Olá pessoas, mais um dia de leitura de Se a Casa 8 Falasse. E eu tô me encaminhando para o final da história, como vocês podem ver. Eu já fiz algumas marcações aqui. E nessa entrada, na verdade, eu não vou falar muito bem da história, e sim de uma curiosidade. Na verdade, uma inconsistência histórica, por assim dizer, que vai acontecer na parte dos anos 2000 com a Ana.
Ela tá conversando com o pai e ela fala assim: ninguém tem computador em casa, pai. Na escola só tem um que fica trancado na diretoria. As pessoas ainda acham que computadores são a marca da besta ou uma forma do governo de controlar nossas vidas. Sei lá, você é exceção. Como eu falei pra vocês na outra entrada, o pai da Ana, ele trabalha com informática. Por isso que eles vão se mudar e vão acabar indo pro Rio de Janeiro. Só que assim, o computador ele é inserido no Brasil mais ou menos lá por volta de 95, 96. Tanto que eu me lembro que eu acho que minha primeira aula de informática na escola foi em 97. Em 2000 começou a entrada dos computadores nas casas das pessoas. Quem tinha poder aquisitivo comprava o computador, sabe? Tanto que foi o boom dos provedores de internet, foi o boom do e-mail, foi o boom dos chats, né? De você conversar com estranhos pelo computador, pela internet e tal. Então, assim, não era exatamente porque as pessoas tinham medo do computador. As pessoas não tinham computador porque o computador era caro, era um item caro e, obviamente, assim, a maioria da população não podia comprar. Tanto que o primeiro computador aqui de casa, se eu não me engano, foi chegar em 2005, se eu não estiver muito enganado. Mas assim, 2001 o computador já estava muito popularizado, a existência do computador. Depois, em 2002, 2003, começou a advência da Lan House, para as pessoas acessarem a internet. Eu sei que em 2003, 2004 eu ia muito em Lan House. Assim, foi uma pequena inconsistência que apareceu aqui no livro. Obviamente, eu estou levando em consideração que essa fala tem muito mais um efeito de ser cômica do que de fato ser, né, um reflexo histórico dos anos 2000, mas eu queria deixar esse adendo assim, porque eu acho que o Vitor ele é mais novo do que eu, então pode ser que, né, tenha tido essa percepção e tal, mas não era porque as pessoas tinham medo do computador, as pessoas não tinham computador porque não podia ter computador, porque computador é caro, ainda é caro, né? Só que ele acabou se tornando um item essencial ultimamente. E na época não era visto como um item essencial. Enfim, basicamente essa foi a entrada. Daqui a pouco eu volto para falar o que eu acho do livro por si só. Muda alguma coisa na minha leitura? Não, mas eu só queria vir aqui falar sobre essa curiosidade. Pois bem, terminei o Se a Casa 8 Falasse, do Vitor Martins. E eu ainda estou sobre o impacto, sobre o efeito dessa história. Eu acho que analisando bem friamente, assim, nesse exato momento, eu colocaria Se a Casa 8 Falasse ao lado de 15 Dias. Minha história favorita do Victor continuaria sendo 1 Milhão de Finais Felizes, mas essa daqui é tão impactante quanto 15 Dias, sem sombra de dúvidas. A história que mais me cativou foi a do Greg, do ano de 2010, do começo ao fim. Eu amei aquele núcleo, eu amei a tia dele, eu amei todos os personagens que aparecem, inclusive, é claro, o mascote da locadora da tia dele, que é o Keanu Reeves, sim, o nome do cachorro é Keanu Reeves. Mas mesmo que a história do Greg tenha sido a minha favorita, as outras duas histórias foram crescendo e me cativando aos poucos no decorrer do livro, sabe? Tanto a do Beto quanto a da Ana dos anos 2000. E é muito legal ver que depois da metade do livro, as histórias vão se interligando pouco a pouco, vão tendo referências das histórias uma nas outras, até chegar no final e todas elas meio que se interligarem. Outra coisa legal é que a gente só vê o que acontece nessa história se ela acontece dentro da casa. Se ela não acontece dentro da casa, a gente não vê. Eu só fui perceber isso lá depois da metade do livro, que a própria casa fala que ela não consegue ver o que acontece na rua, o que acontece em outros lugares, né, de Lagoa Pequena. E esse foi um detalhe muito legal, muito bem trabalhado no decorrer do livro e que me cativou de verdade. Enfim, gente, esse foi o primeiro 5 estrelas desse ano. Eu tive que dar 5 estrelas para Se a Casa 8 Falasse, porque mesmo que ele não tenha ultrapassado 1 milhão de finais felizes, esse foi um livro que me trouxe muita alegria, me deixou muito cativado, que encheu meu coração de coisas boas. Foi muito bom revisitar os anos 2000 e os anos 2010 através desse livro. A forma como esse livro é estruturado é muito legal, que são 3 histórias em uma, basicamente. Cada história tem seu fio da meada, mas enfim, eu acho que meu único porém é que no final, quando essas histórias se interligam, uma delas não ganha tanto destaque assim. Mesmo que essa história tenha sido exatamente a história que foi a que ganhou a medalha de bronze, por assim dizer, na minha percepção também, eu queria que ela tivesse junto com as outras, sabe? Pelo menos naquele momento que acontece. Enfim,
Super recomendado, meu primeiro 5 estrelas desse ano de 2022. Uma história adorável, com 3 personagens com personalidades muito diferentes, mas assim que trazem coisas boas pro leitor. Enfim, eu estou apaixonado por Se a Casa 8 Falasse, do Vitor Martins. Muito bem, pessoal, esse foi o nosso vlog de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, clique aqui embaixo em gostei, compartilhe nas suas redes sociais, deixe os algoritmos do YouTube saberem que vocês aprovaram o conteúdo apresentado aqui no canal Geek Crushes e querem receber novas notificações. Se ainda não são inscritos no canal, sejam muito bem-vindos e se tornem Geek Crusher. Ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Lembrando que eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações, junto com o meu perfil para o Goodreads, além do link de compra já da Amazon. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto através dos vídeos de compra e recebam uma pequena comissão e vocês não estão pagando nada além por isso, além de, claro, estar ajudando bastante ao canal do Crushes. Enfim, vocês já leram algum desses livros, vocês já assistiram o Pânico, vocês compraram alguma coisa, deixa aqui embaixo nos comentários, vamos conversar, sabe, conversar com vocês é a melhor parte do vídeo pra mim. Pois aqui foi o Rebeneto para mais um vídeo do canal do Crushes. Tchau e até o nosso próximo encontro.